conectados ao sagrado também. E é isso aí. E hoje mais um dia começando. Você que está nos acompanhando, você que está... Eu comentei a semana passada que nós estávamos de mudança, fazendo obras. E hoje pela manhã nós já estamos aqui no novo estúdio da rádio e também os nossos devocionais que são transmitidos pela nossa rádio Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. E você que nos acompanha pelo nosso Facebook também, pelo canal Conectados ao Sagrado, se quiser o link, então eu vou deixar depois nos comentários aqui do Facebook, também lá no Conectados ao Sagrado, o nosso endereço digital para a nossa rádio com músicas ao vivo, palavras durante todo o dia. Amém? E nessa manhã, o nosso devocional é sobre o batismo de Jesus, identidade e missão. O texto que eu quero ler é Mateus capítulo 3, versículo 13, que diz: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Deus. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, ó Deus, por este ar que respiramos, por esta água que bebemos. Obrigado pela comida sobre a mesa. Em tuas mãos eu coloco a vida da minha família, a minha vida, a vida dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos os ouvintes, ó Pai. Coloco todos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Que seja repreendido do nosso meio, ó Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de culpa, de inveja, de rancor, de ódio, todo espírito de vício, todo espírito de prostituição, e que verdadeiramente, ó Deus, o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Deus, que este dia seja abençoado, ó Pai, diante de Ti. Em nome de Jesus nós oramos, amém, e graças a Deus. É isso aí. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, também nos acompanha através da nossa rádio Conexão Viva, rádio que nos mantém conectados ao Senhor. E o nosso endereço é Rádio Conexão Viva, vipfm.net. Rádio Conexão Viva, vipfm.net. Ok? Isso aí. Então, o texto que nós lemos é Mateus 3,13, que diz: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado. Muito bem. O batismo de Jesus no Rio Jordão não é mais do que um simples ritual. É um momento de profunda significância espiritual e revelação divina. Então, esse evento não apenas marca o início do ministério de Jesus, mas também oferece insights, né, vamos dizer assim, insights cruciais sobre sua identidade e missão. E quando Jesus se submete ao batismo, Jesus demonstra sua humildade e compromisso em cumprir a vontade do Pai. Lembrando que João é aquele que veio preparar o caminho no deserto para a chegada do Messias. Então ali naquele momento do batismo, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele e a voz do Pai declara seu prazer em Jesus. Então, baseado nisso, eu trouxe alguns pontos para nós meditarmos nessa manhã. O primeiro ponto é a humildade de Jesus. Como tem faltado humildade na vida do povo de Deus? Nesses últimos dias nós temos visto os líderes vivendo de maneira meia ostentatória, vamos dizer assim, e aquele evangelho da simplicidade ficou para trás. Então, a vinda ao Jordão explora a significância de Jesus escolher ser batizado por João Batista. Ele precisava? Não, mas ele escolheu ser batizado por João Batista. Ali nós temos a relutância de João. E a relutância de João discute a hesitação inicial de João. E o que isso revela sobre o entendimento de João a respeito de Jesus. E nesse momento também nós temos o cumprir toda a justiça. O cumprir toda a justiça reflete a palavra de Jesus e como ele demonstra, essas palavras demonstram
sua obediência à vontade de Deus, à vontade do Pai, vamos dizer assim. Então, é interessante essa humildade de Jesus, porque é o caminho para nós tomarmos para fazermos a vontade de Deus. E o segundo ponto de Mateus 3, 16 e 17 é a afirmação do Pai, né? Mateus 3, 16 e 17 diz assim o texto: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Né? Então o céu se abriu ali. Então o céu se abre, esse termo céu se abre, analisa o significado do céu se abrir no momento do batismo de João. É como se as cortinas tivessem sido abertas. Aí vem a descida do Espírito Santo, que explora o simbolismo do Espírito Santo descendo como uma forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. E então vem a voz: Este é o meu Filho amado. Essa frase, este é o meu Filho amado, reflete sobre a declaração do Pai e como essa declaração afirma a identidade divina de Jesus. Esse é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E o terceiro ponto aqui é algo interessante, porque discute-se muito no campo teológico a revelação da Trindade. Então aqui no momento do batismo tem Pai, Filho e Espírito Santo. É a revelação ali também da Trindade. Então, a revelação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, discute a manifestação da Trindade neste evento e o significado teológico de cada um. Cada um tem o seu papel, né? Então ali nós temos os três presentes. E quando a gente fala dos três presentes, a gente fala da unidade da Trindade, que explora como o batismo de Jesus revela a unidade, a relação única entre as três pessoas. Isso é interessante para nós entendermos, porque é uma revelação única entre as três pessoas, uma relação única, revelação e relação única na Trindade. Ok? E nisso tudo nós temos um modelo para o nosso batismo. O modelo para o nosso batismo considera como o batismo de Jesus, ele serve como modelo para o nosso próprio batismo na vida cristã, para o batismo na vida cristã daqueles que aceitam a Jesus. É a declaração de fé pública, vamos dizer assim, o modelo do batismo. E, por fim, para nós concretizarmos nessa manhã nosso devocional, nossa resposta e missão. Como assim, pastor Dimas? Resposta e missão. Primeiro, a identidade de Cristo, né? Encoraja os ouvintes a encontrar sua identidade em Cristo, assim como Deus afirmou a identidade em Jesus. Então, isso nos ensina que assim como Deus afirmou sua identidade em Jesus, quando nós nos batizamos, nós afirmamos a identidade de Cristo em nós. E viver com isso, nós vamos chamados a viver como filhos amados, que nos mostra como podemos viver à luz do amor e da aceitação do Pai. Deus como Pai, nós como Filho. E também nos ensina a sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, que Jesus prometeu: eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, que explora a importância de sermos guiados pelo Espírito Santo em nossa jornada cristã, né? Então isso é interessante demais, porque o batismo de Jesus no Rio Jordão é um evento repleto de significados e revelações. Ele nos apresenta Jesus, Filho amado de Deus, humildemente se submetendo ao plano do Pai,
e sendo ungido pelo Espírito Santo para a sua missão redentora. Né? Então esse evento não apenas marca o início do ministério terreno de Jesus, mas também revela a Trindade de maneira única e uma relação pessoal que um tem com o outro, ou seja, uma Trindade de maneira única e poderosa. E como seguidores de Cristo, somos chamados a refletir sobre o significado do batismo de Jesus em nossas próprias vidas. Ele, Jesus, é um modelo de humildade e obediência que devemos seguir, que devemos aspirar. Aspirar não é a palavra correta, devemos aspirar. Então, a afirmação de Deus, do Pai, de que Jesus é seu Filho amado, nos lembra que em Cristo também somos filhos amados de Deus, chamados a viver de acordo com essa identidade, a identidade em Cristo. Então, além disso, o batismo de Jesus nos desafia a sermos guiados pelo Espírito Santo em nossa jornada de fé. Agora, cabe a nós aceitarmos esse desafio de sermos guiados pelo Espírito Santo em nossa jornada de fé. Amém? Queridos, que Deus o abençoe, lhe dê uma terça-feira, lhe dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus, e que possamos, e nós podemos, ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, graça e paz. E para você que está conosco,